Olá para você, muito bom dia, seja bem-vindo. Esse é o Tela Rural, o programa que leva os assuntos do campo até você, começando agora mais uma edição direto do Rio Grande do Norte. Vamos dar uma olhada no que a nossa produção preparou para o programa de hoje. Nós visitamos no município de São Gonçalo do Amarante uma produção agrícola que evita a inserção de agrotóxicos na sua plantação. No quadro Dica Rural, o médico veterinário Jorge Mota fala sobre o mal do caroço, uma doença bastante comum em caprinos e ovinos e muito contagiosa. E tem ainda entrevista com o professor, escritor e poeta Marcos Medeiros. E está na hora da nossa vinheta, o Tela Rural acabou de começar. O projeto de lei que diminui a rigidez nas normas de utilização de agrotóxicos aqui no Brasil, popularmente chamado PL do veneno, tem gerado bastante polêmica. O nosso país hoje é campeão mundial no uso de agrotóxicos, mas a nossa equipe foi até o município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, conhecer uma produção que evita o uso desse tipo de produto tão ofensivo à saúde e danoso ao meio ambiente. Resíduos de agrotóxicos em alimentos. Um tema que vem sendo bastante discutido nos últimos tempos. De uso comum na produção em larga escala, a utilização desses produtos tem causado preocupação pelos riscos à saúde. Diante desse cenário, o cultivo orgânico desponta como alternativa para a produção de alimentos livres de agentes químicos. Viajamos a São Gonçalo do Amarante, município localizado no leste potiguar, a cerca de 30 quilômetros da capital, para conhecer Vinícius Valdevino. Adepto da agricultura orgânica, seu Vinícius cultiva 37 variedades de produtos para a venda na região, entre verduras, legumes e hortaliças. Sou agricultor já desde criança, que meu pai era agricultor, a gente passou o nosso tempo todo na roça. E me formei técnico em agropecuária agora, depois dos 40 anos. Daí em diante, quando terminei o curso, o meu objetivo foi plantar orgânico. Não trabalhar para ninguém e fazer o que eu gosto. E graças a Deus estamos aí, né? Produzindo e cada dia melhor. E graças a Deus cada dia o pessoal está aceitando mais e está vendo o nosso trabalho, nosso empenho. Então a gente só tem que agradecer. Mas nem sempre foi assim. Quando seu Vinícius trabalhava com o pai, fazia uso de agrotóxicos. Hoje, preocupado com o meio ambiente e com a qualidade de vida, ele trabalha com técnicas específicas para o não uso das substâncias tóxicas e aponta diferenças do produto orgânico para o convencional. Principalmente o que a gente vê hoje em dia, que o pessoal usa muito agrotóxico e não dá o tempo de carência. E a gente vê o índice de câncer. E o orgânico é totalmente diferente, o sabor, ele dura mais, tem mais brilho. A gente usa o que a gente tem mesmo de melhor. E o mais fácil e muito mais barato. O cultivo orgânico propõe repensar o uso do campo. Sem agrotóxicos, os alimentos orgânicos têm conquistado mais espaço na mesa dos consumidores. Mesmo assim, ainda há muita dificuldade. Os produtos orgânicos, em geral, são mais caros pelo ciclo natural de produtividade. Além disso, a falta de assistência técnica e incentivo aos pequenos produtores também dificulta a expansão da agricultura alternativa. Eu questiono muito, a gente fala que 70% da população é da agricultura familiar. E onde é que está esse investimento? Onde é que está essa assistência técnica para o pequeno? Se quem produz mais, que quem bota mais alimento na mesa, se é o pequeno. Então, assim, eu gosto sempre de vencer o obstáculo. Mas é possível, quando a gente quer tudo, a gente pode. Segundo dados divulgados em relatório do Ministério da Saúde, foram mais de 84 mil notificações de intoxicação por agrotóxico entre 2007 e 2015. Já a Anvisa apontou que em 2013, 64% dos alimentos no Brasil estavam com índice de agrotóxicos acima do permitido, e o percentual de aumento do uso desses produtos no Brasil entre 2000 e 2012 chegou a quase 300%. Mesmo assim, o Rio Grande do Norte é ainda um dos estados que faz menos uso desses produtos químicos. O mercado de agrotóxicos no Rio Grande do Norte é
o segundo com menor índice na escala brasileira. Então a gente fica na frente apenas da Paraíba, que é a que consome menos agrotóxicos na escala brasileira. Então, mas só que a gente tem percebido que principalmente na década passada e esta década agora, esse mercado está crescendo cada vez mais. Então a gente tem uma consciência de que aqui está se fazendo um uso de agrotóxicos cada vez mais intenso. Então a gente precisa de um elemento legal, aí, de uma regulamentação legal que viabilize uma atenção especial sobre esse segmento, porque se está em elevação cada vez mais, é necessário que a gente atente para regulamentar e defender quais são os agrotóxicos que são necessários e aqueles que não devem entrar na pauta de produção agropecuária. Recentemente, a Comissão Especial da Câmara aprovou o relatório sobre o projeto de lei de número 6.299/02. A proposta ficou conhecida entre os críticos como PL do veneno, já que altera a legislação brasileira para comercialização, uso e registros de agrotóxicos no país. Essa lei, essa proposta de lei que está em discussão, ela simplesmente defende a modificação do próprio nome de agrotóxicos para defensivos fitossanitários, que é uma forma de romantizar, deixar mais bonito o que na verdade são venenos agrícolas. Então essa é a primeira mudança. Outra é a aceitação de produtos que até então não são permitidos na agricultura brasileira, autorizando substâncias que não deveriam ser autorizadas para uso na agropecuária e, consequentemente, isso gera uma série de conflitos, tanto na saúde humana como no ambiente também. O tema divide opiniões. Por um lado, os produtores convencionais asseguram que a flexibilização pode trazer novos produtos ao mercado, que não necessariamente serão mais tóxicos. Por outro lado, a saúde é colocada em questão. O que é necessário se pensar é a quantidade de agrotóxicos que é permitido em determinada produção. Cada produção tem uma aceitação sobre determinado tipo de agrotóxico que não é a mesma de outra produção. Então, é permitido? Mas o que é necessário pensar é necessário de uma regulamentação que acompanhe, que monitore qual tipo de produção estão se fazendo uso desses agrotóxicos e, consequentemente, qual a consequência para o ser humano, principalmente, né? Assim como também para todo o meio biótico que envolve aquela área que está inserida a produção. Bem distante desta realidade, com o cultivo orgânico, seu Vinícius não precisa se preocupar com os resíduos que deixa nos produtos, na água ou no solo. O que sobra da produção vira adubo. Tudo é reaproveitado. E ele mostra que sim, é possível produzir de forma correta, sustentável e saudável. Vamos agora à nossa entrevista. Eu fui até a Biblioteca Central Zila Mamed, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conversar com o professor, escritor e poeta cordelista Marcos Medeiros. Na linguagem do sertão, ouça bem o que lhe digo. Tem nome para confusão. Sururu diz o amigo, capucho é lã de algodão, tem até calor de figo. De mosca vem tapuru, peixe pequeno é suvela, periquita é tapacu, garganta é dita goela, bicho fedido é timbu, tirnou no fogo é panela. Hoje é dia de apreciar os versos de Marcos Medeiros, poeta cordelista, que também é professor, escritor e biólogo de formação. Seja bem-vindo ao Tela Rural, Marcos. Obrigado. Esse trechinho que você recitou é de um dos primeiros cordéis que você escreveu. Fala um pouquinho sobre esse começo na literatura de cordel. Eu fui criado no sertão, em Santana do Matos, e convivi com o cordel bem de perto. Depois de ter me tornado professor, eu resolvi um dia fazer um cordel biológico, que eu era professor da biologia. Naquela oportunidade, eu fui saber o orçamento de um folheto de cordel. E eu não estava com dinheiro pronto. Fui dormir e acordei com a ideia deste mini cordel, feito em dobradura, que eu acabei de recitar 2 estrofes dele.
um formato diferenciado do formato tradicional do cordel, que você teve essa ideia para poupar custos na produção, né? Isso. Exatamente, exatamente. Você fez mestrado, fez doutorado nessa linha de estudos aí das biociências, né? Mas essa paixão pelo cordel, esse gosto pela literatura já vinha antes, começou nesse período aí da universidade ou foi só depois já da vida profissional mais consolidada? Aos 5 anos de idade, eu me mudei de Natal para Santana. Não sabia nem o que era sertão. Santana do Matos fica no centro do estado do Rio Grande do Norte. E naquela oportunidade eu convivi com cantorias de viola, que de certa forma tem muita aproximação com o cordel. O repentista, ele recita no estilo do cordel, ele canta o cordel na verdade. E desde lá que eu fiquei com a semente do cordel e veio germinar, veio desenvolver já depois de professor da universidade, exatamente em 2001, quando eu lancei este cordel e outros mini cordéis. Inclusive tem uma aqui, Famílias de Plantas Alimentares, que eu digo assim, eu vou contar para vocês com toda a convicção, partindo do português, toda a classificação de plantas que já tem vez na nossa alimentação. O feijão, que é fabácea, nos fornece proteína. O mamão, que é caricácea, vem cheio de papaína. Mangaba é a pocinácea, Renato Braga ensina. Uma aula sobre plantas em cordel. Então essa formação aí na biologia e o seu trabalho como professor tiveram uma influência direta no seu trabalho, no início dos seus trabalhos como cordelista. Exatamente. Depois o dinheirinho foi entrando, foi melhorando a situação e eu fiz o sonhado cordel, o folheto de cordel em tamanho já convencionado, né? Então este é um dos meus queridos cordéis, é um cordel crítico, onde o título é Concentre seu ser humano bem no meio do ambiente. E eu digo assim, vou fazer a apologia do que é para mim evidente, que o centro da ecologia está centrado na gente, em todo tipo de ação, visando a preservação do nosso meio ambiente. Marcos, quando foi que você se deu conta assim, que levava jeito para o cordel, que sabia fazer a coisa? Na verdade, ainda na adolescência eu fiz algumas tentativas, mas eram aquelas tentativas que a gente escreve e joga dentro de uma gaveta e deixa para lá. Depois faz um amasso assim no papel e joga no lixo. Você mostrava para alguém? E vai passando pela frente. Não chegava a mostrar não, eu era muito tímido, não era professor ainda, não tinha desenvolvido essa verve, essa facilidade de falar, né? E isso me tolhia muito, me dificultava bastante. Quais foram as suas influências, assim, outros cordelistas e poetas que tiveram uma participação, uma contribuição aí dessa sua trajetória? Meu tio Emílio, saudosa memória, era fã de cantorias de viola. E ele que organizava as cantorias lá no sítio onde eu fui morar logo que saí de Natal para Santana do Matos. Morei 2 anos no sítio. E nesse sítio havia cantorias de viola. Então eu vi alguns cantadores famosos, né? Paraibanos, norte-riograndenses mesmo. O próprio Chico Traíra, que é um grande poeta do Açu, foi cantar lá algumas vezes. E isso, como eu já disse, plantou a semente, né? Faltava só a semente se desenvolver. Germinar. Né? Germinar. Saberia me dizer, Marcos, quantos cordéis você já escreveu até hoje? Mais de 50 publicados. Eu não sei o número preciso, mas mais de 50 publicados. Quais os temas assim que geralmente você costuma abordar? Inicialmente eu fiquei muito preso à biologia, porque a minha intenção era ajudar os meus alunos que eu estava formando para serem professores, para facilitar o estudo da biologia. Isso me faz praticamente um dos únicos cordelistas brasileiros a escrever biologia em cordel. Marcos, o cordel então você acredita, tendo esse seu depoimento agora, que ele pode contribuir de maneira significativa no ensino, na aprendizagem, na sala de aula? Com certeza. É tanto que já existem trabalhos de tese, de doutorado, dissertação de mestrado, utilizando
o cordel. O trabalho de Daisy é um trabalho sobre espécie bandeira. A espécie bandeira, no caso lagarto folhiço, é essa espécie bandeira que representa a Mata Atlântica em Natal. Ele é a espécie descoberta em Natal. Um lagarto diminuto encontrado no folhiço hoje causa reboliço por conta deste atributo. É de espécie pioneira e vai ser nossa bandeira em caráter absoluto. Não perca, no próximo bloco tem a continuação da entrevista gravada com o professor, escritor e poeta cordelista Marcos Medeiros. No quadro Dica Rural, o médico veterinário Jorge Mota fala sobre o mal do caroço, uma doença muito comum em caprinos e ovinos. Não sai daí, o Tela Rural volta já já.